As disputas pela região, que correspondem ao atual território do Acre, começaram com o início da expansão marítima europeia. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história regional brasileira. O canal esteve fora do ar no último mês devido a novas demandas, mas estamos de volta e com conteúdo novo. Daremos início a uma série sobre a história dos estados brasileiros. E vamos começar com a história do Acre. O Acre faz fronteira com dois países, com a Bolívia e com o Peru. E assim como a Bolívia, o Acre pertencia à Espanha desde a Bula Intercoiteira de 1493. Essa bula estabelecia quais das nações ibéricas teriam o direito de explorar determinada região. Portugal não concordou com os termos estabelecidos na bula, e por isso tiveram que dar início a novos acordos. No ano seguinte, em 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas. No entanto, o território da Bolívia e do Acre continuaram a fazer parte de domínio espanhol. Ao longo dos anos, novos tratados foram feitos entre Espanha e Portugal, como o Tratado de Madrid de 1750 e o Tratado de Santo Ildefonso de 1777. No entanto, a situação do território acreano só teve alteração em 1867 com o Tratado de Ayacucho, quando esse território passou a pertencer à Bolívia. Apesar dessas disputas territoriais e algumas explorações em busca de recurso, as terras acreanas eram pouco conhecidas pelos ocidentais. Os povos indígenas que habitavam a região estavam praticamente isolados do mundo ocidental, situação que teve uma grande mudança a partir da década de 1870, quando milhares de seringueiros chegaram à região que corresponde ao atual território do Acre. A história tradicional costuma pensar o início da história do Acre com a chegada dos europeus e o início da colonização da região. Mas não podemos ignorar a existência dos povos indígenas pré-colombianos que já habitavam a região. Infelizmente, não existem muitos registros sobre essas populações, mas em 1970 foram encontrados geóglifos, o que nos mostra uma presença milenar na região. É importante lembrar que a história do Acre não se inicia com a chegada dos colonizadores, mas sim com a presença desses povos indígenas que habitavam a região há milhares de anos. De modo geral, eles praticavam a agricultura, a caça, a pesca e a coleta, mas cada grupo mantinha suas características específicas, seu próprio território, economia e organização social. E a ocupação dos povos indígenas da região eram divididas em dois troncos linguísticos, o tronco linguístico Aruac e o tronco linguístico Pano. No entanto, a chegada dos seringalistas na década de 1870 alterou radicalmente a vida desses povos. O rio Purus começou a ser navegado nas expedições de Gonzalo Pizarro e Francisco de Orellana no século XVI. Em 3 de junho de 1542, Gaspar de Carvajal já havia produzido um relato sobre o rio. Os conquistadores portugueses, mesmo contrariando o Tratado de Tordesilhas, também exploraram o rio Amazonas e seus principais afluentes, incluindo o rio Purus. Mas as primeiras expedições brasileiras e oficiais na região do Acre podem ser datadas de 1847, quando João da Cunha Correia realizou uma expedição por ordem do Império. Outras expedições importantes foram a de Serafim Salgado em 1852 e a de Manuel Urbano da Encarnação em 1860. Essas expedições foram importantes porque desencadearam outras expedições de reconhecimento e científicas na região acreana. No entanto, a grande ocupação no território acreano pelos ocidentais só aconteceu na década de 1870, com uma intensa imigração nordestina. Esse processo migratório será abordado num próximo vídeo sobre o ciclo da borracha no Acre. Mas ainda sobre as expedições, João da Cunha Correia, também conhecido como João Cametá, realizou uma expedição na região do rio Purus por cerca de 2 meses. O objetivo desse explorador era conhecer as riquezas da região e estabelecer uma base militar na área. E ele chegou a se instalar nas margens do rio Purus, onde fundou um posto militar e um sítio chamado Porticatuba. A intenção de João Cametá era acalmar os indígenas da região e deixar o caminho mais tranquilo para os futuros navegantes. Outra expedição que merece ser citada é a realizada por Serafim da Silva Salgado em 1852. Salgado foi contratado pelo presidente da província do Amazonas,
João Batista, que além dos interesses econômicos na região, queria descobrir se havia uma ligação entre os rios Puros e Madeira. Serafim Salgado é considerado o descobridor do rio Acre, já que foi ele o primeiro a chegar ao rio em uma expedição oficial. Em 1861, outra importante expedição foi realizada a mando do presidente da capitania do Amazonas. A expedição foi chefiada por Manuel Urbano da Encarnação, que havia sido nomeado diretor de índios do Puros em 1853. O objetivo da expedição de Manuel Urbano era de continuar procurando uma ligação entre os rios Puros e Madeira e encontrar uma rota até a Bolívia. Urbano ficou conhecido como Negro Bom pelos indígenas, pois conseguia amansá-los sem usar a violência. Após essas expedições, tem início um intenso processo migratório na região do Acre, que falaremos no próximo vídeo sobre o ciclo da borracha no Acre. Esse vídeo fica por aqui e eu espero que você tenha aprendido algo novo. Se gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E muito obrigado a todos.